João capítulo 19, versículo 32 a 35, diz assim a bendita palavra do Senhor: foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, como ele fora crucificado, mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança. Vê? E logo saiu sangue e água. Saiu-lhe sangue e água. Repito, e logo saiu-lhe sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdade o que diz, para que também vós creiais. Da mesma forma que se consagrou o Velho Testamento, é da mesmíssima forma que se consagrou o Novo Testamento. O Velho Testamento se consagrou com a aspersão de sangue e água. O Novo Testamento, segundo João 19, versículo 32 a 35, se consagrou também com sangue e água, sendo saído do corpo de Jesus Cristo, derramado pelo seu corpo. Hebreus capítulo 9, no seu versículo 3 a 15, nós lemos assim: porque seu sangue dos touros e bodes e cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará vossas consciências das obras mortas, para servir a Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro mandamento. Os mandamentos receberam a promessa da herança eterna. A nova aliança. Irmão, vê a riqueza da Escritura Sagrada. A nova aliança. O Antigo Testamento era só para ser antigo, quando o Novo Testamento é consagrado. Não é? A posteridade nos levou, serviu de um aio apenas. Segundo Paulo fala em Gálatas 4, serviu de um aio. A velha aliança, o Antigo Testamento, a lei, serviu apenas de um aio, para nos levar à consagração do Novo Testamento. Querendo dizer deste modo que, do jeito que o Velho Testamento foi consagrado, lá em Êxodo 3, no Monte Sinai, no Êxodo 3, Êxodo 31 em diante, no Monte Sinai, o Novo Testamento também foi consagrado lá no Calvário com Cristo. E ali começa o Novo Testamento e termina no Calvário. Essas palavras, irmão, que temos que encaixar em nossa vida. Quando sangue e água saiu dos lombos de Jesus, não é? Derramado aquele sangue do seu corpo, a nova aliança é consagrada, não é? A semelhança de Êxodo 24, capítulo 24, versículo 6 a 8 em diante, nós lemos assim desta maneira: ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco o sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que ofereceram dons segundo a lei, Antigo Testamento, Antiga Aliança, os quais servem de exemplo à sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado. Continuando: estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele o ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada de melhor promessa. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, a primeira aliança, se for irrepreensível, nunca teria buscado lugar para a segunda aliança. Porque repreendendo-os, lhes disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerá uma nova aliança.
Cristo. Glória a Deus. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu tomei pela mão ao tirar-vos da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Continuando, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo meu. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos conhecerão, desde o menor até ao maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, as suas prevaricações, não me lembrarei, diz o Senhor. Nova aliança envelheceu a primeira. Nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho envelheceu-se velho. Perto está de se acabar. Hebreus 8, 14 a 13. Lá tem essa expressão. A nova aliança não é envelheceu a primeira aliança. Ou seja, a nova aliança envelheceu a antiga aliança. A antiga aliança já não tem poder, não tem vigor, não é? É um sistema de mandamentos que está totalmente ultrapassado. Em Cristo nós vemos pela fé. Os tabernáculos que se criavam, os templos locais que se criavam, é o nosso corpo agora. Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 2 em diante, que nós somos agora pedra viva, somos habitação de Deus. Nós somos habitação de Cristo Jesus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é morada de Deus, é habitação do Pai. Então, é esse corpo que deve glorificar a Cristo pela fé, pela obediência, o andar na justiça, na piedade, no amor, no Espírito, o andar na fé, na mansidão, no temor a Deus, um coração puro, um coração pré-informado. É que Paulo fala que a nossa circuncisão é a circuncisão do coração limpo, da pré-informação do coração, que Hebreia em Romanos capítulo 2, versículo 27 fala. A nossa circuncisão é a circuncisão do coração, que um louvor vem do Espírito do coração, em glorificar a Deus no seu modo de vida, em glorificar a Cristo e amar o seu irmão como a si mesmo, glorificar a Deus amando de todo o coração. Esse é o significado da nova aliança. A fé em Cristo Jesus, a fé para boas obras, a fé para a boa prática de vida, a fé para a pureza, a fé para a obediência, a fé para a santidade, a fé para a justiça. Então, aquele que vive no pecado não tem aliança com Cristo, não vê nascido de novo, não tem vida com Deus, não tem pureza com Cristo, não tem transformação, ainda não é salvo. Por isso Jesus nos chama para a nova aliança. Ele faz o convite a todos que estão debaixo do pecado, que estão encerrados debaixo do pecado, debaixo da lei. Que Romanos 3, versículo 19, fala que nenhuma carne, nenhum ser humano será justificado pelas obras da carne, mas sim pela fé em Cristo Jesus, pela propiciação da morte de Cristo na cruz, o sangue espargido, o sangue da nova aliança, o sangue que nos dá vida eterna para a salvação. Esse é o sangue de Cristo. Que Deus abençoe a tua vida. Jesus chama para você. Mateus 28, que vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos